O fato, a notícia, a reportagem, a entrevista. Agora na Difusora, o comentário do dia. José Maria Campos. Boa tarde, são 12 horas em patrocínio. Estamos iniciando o nosso comentário do dia, hoje nesta quarta-feira, dia 9 de novembro do ano 2016. Bom, a notícia, o que corre, né? O fato do momento foi a eleição, a vitória do Trump nos Estados Unidos ontem. É o que está em todos os jornais, nos sites, televisão, porque devido à campanha, né, polêmica que ele fez e acabou ganhando aí as eleições. A Agência Estado traz aqui a seguinte matéria dizendo o seguinte: vitória de Trump nos Estados Unidos gera incerteza ao redor do mundo. E o corpo da matéria diz aqui: para o mundo, a vitória de Donald Trump anuncia um clima geopolítico profundamente novo. De Berlim a Pequim, os líderes estão observando se o Trump dará continuidade às promessas populistas e protecionistas que poderiam travar o compromisso global dos Estados Unidos com políticas profundamente estabelecidas a respeito de comércio, defesa e imigração. Se assim for, a política externa dos Estados Unidos provavelmente se distanciará de seu vizinho México em direção à inimiga de longa data, a Rússia. O antagonismo de Trump em relação aos arranjos de defesa dos Estados Unidos apresenta novos riscos para os aliados de Washington na Ásia e na Europa. E a sua posição contrária ao livre comércio indica a possibilidade de uma guerra comercial com a China, a segunda maior economia global. O tom das relações econômicas entre China e os Estados Unidos vai mudar da cooperação e da interindependência para a competição e o conflito, disse Xi Yangon, professor de Relações Internacionais da Universidade Renmin, em Pequim. O estilo de Trump e a retórica isolacionista também podem dar a Pequim oportunidades estratégicas para a China explorar, acrescentou. Trump é uma pessoa pragmática, disse Yang Dong, professor assistente da Escola de Estudos Internacionais da Universidade de Pequim. Muitas coisas podem ser reavaliadas. Estão no ponto de vista da segurança nacional chinesa, isso é uma coisa boa, disse. Muitos veem o resultado do voto com apreensão. Na Alemanha, Norbert Röttgen, um legislador influente junto aos democratas cristãos da chanceler Angela Merkel, advertiu que os Estados Unidos poderia perder o seu papel como eixo da ordem mundial ocidental. Temos de esperar e ver como ele atuará no cargo, disse Röttgen. Eu acho que ele ainda não sabe como agir, disse. O presidente francês François Hollande disse recentemente que uma vitória de Trump complicaria as relações entre a Europa e os Estados Unidos. Aqui na América Latina, o México está se preparando para um presidente que prometeu eliminar acordos comerciais, construir um muro e enviar para casa milhões de integrantes sem documentos. Cuba também enfrenta novas preocupações, com Trump prometendo desfazer o histórico restabelecimento do presidente Barack Obama dos laços entre Washington e Havana, que despertou novas esperanças no país para investimento estrangeiro. Eu estava ouvindo a CBN, a gente escuta de madrugada os grandes sociólogos, os grandes analistas da política nacional e internacional. Eu sempre ouço aí na madrugada a CBN, e do Rio, São Paulo, entra em cadeia, até com a própria Globo, que é da Rede Globo. Então, essa noite eu ouvi muitas pessoas dizendo, muitos cientistas políticos dizendo o seguinte, com relação ao Brasil, com relação aos brasileiros que lá estão, porque o Trump prometeu fazer um limpa, né, imigrantes nos Estados Unidos. Então, dizer que os brasileiros já estão ramificados lá, com documentação, legalmente, tudo bem. Pode ficar por lá, mas aqueles que estão na maioria sim, representativa, no caso assim, de uma análise imediata, aqueles que estão lá ilegalmente nos Estados Unidos vão vazar todo mundo. Isso não é só com brasileiro, não. Nós vimos diversas opiniões esta madrugada de pessoas que dando aí um parecer sobre essa eleição de Trump. Mas seguindo aqui na matéria da Agência Estado, diz aqui o seguinte: nem todo mundo está preocupado. Os políticos de direita em toda a Europa veem a vitória de Trump como uma onda internacional de sentimento de confiança.
Futuras vitórias eleitorais da direita europeia, segundo eles, ajudariam a estabelecer uma nova ordem transatlântica baseada na oposição dos acordos comerciais, na imigração e na integração de uma política da União Europeia. Segundo esses cientistas que eu tive a oportunidade de ouvir essa madrugada na CBN, o Brasil, né, vai ter que tratar muito bem os Estados Unidos devido a esses relances, né, essas utopias do Trump, esse seu modo como ele fez a campanha. Então fica todo mundo de orelha em pé, né, aguardando aí o que é que pode acontecer. E vamos esperar que tudo corra bem, né? A maior nação do mundo, os Estados Unidos, aí tem um presidente um tanto quanto polêmico. Mas quem sabe pode fazer um bom governo, porque a preocupação nossa é conosco aqui, com o Brasil. Né? Isso aí, a gente fica aguardando o que é que pode acontecer. Mas vamos esperar que aconteçam coisas boas. Daqui para frente, essa semana, as analistas vão, né, colocar no papel, colocar na imagem, no rádio, aquilo que pensam, aquilo que o Trump poderá fazer. Nós vamos seguir de perto aí. Para encerrar o nosso comentário de hoje, a gasolina poderá custar menos 5 centavos por litro nas bombas se a nova redução de preços decidida pela Petrobras for repassada ao consumidor. A Petrobras reduziu pela segunda vez, em menos de um mês, o preço do diesel e da gasolina em suas refinarias. O óleo diesel ficou 10,4% mais barato para as distribuidoras, enquanto o preço da gasolina no atacado recuou 3,1%. As reduções de preços são consequência de uma nova política de preços da estatal, adotada em 14 de outubro. Acontece que o mês passado foi anunciado aí, né, naquele dia, as reduções foram 2,7% para o diesel e de 3,2% para a gasolina. Né? A queda de preço e derivados de 14 de outubro até hoje chega a 2,1%. Mas as distribuidoras não diminuíram, muito pelo contrário, aumentaram. E o preço nas bombas aumentou. Só nesse país mesmo, né, gente? Que país é esse? Onde a estatal que comanda o petróleo no Brasil diminui o custo do petróleo, a distribuidora aumenta e os postos de gasolina também aumentam. Vamos ver se agora, dessa vez, né, a coisa acontece ao contrário. Vamos seguir aí a determinação da Petrobras. Fico por aqui com o nosso comentário do dia de hoje. Volto amanhã, se Deus quiser, às 12 horas. Fique conosco, venho com o Pedro José Antônio, o Rádio Comunidade e os nossos convidados. Um abraço a todos, boa tarde e até lá. José Maria Campos apresentou o Comentário do Dia, mais um líder de audiência.